Ok, alunos do 8º semestre do curso de Direito Internacional, período noturno. Numa última aula, antes dessa crise do vírus corona, nós estávamos falando sobre sujeitos de direito internacional. E eu mencionei vários sujeitos, como o Estado, em primeiro lugar, organizações internacionais. Posteriormente, mencionei confederações. Falei sobre o homem, o ser humano, enquanto sujeito individualmente formado. Nesse ponto ficou o final da aula e temos que continuar essa lista de sujeitos de direito internacional. O próximo dessa lista será a Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha Internacional é um órgão humanitário, o primeiro órgão humanitário da humanidade, do mundo em geral, que foi criado em 1863. O objetivo dessa criação, dessa instituição, era cuidar simplesmente dos feridos de guerra. As guerras a essa época eram feitas em campos, em planícies. Terminada a batalha do dia, as tropas se recolhiam para seus acampamentos e os feridos ficavam por lá mesmo. Aquele que tivesse condição de andar, andava. Aquele que tivesse condição de se arrastava. Os que não, ficavam perecendo no campo. Então foi para evitar esse tipo de situação que é extremamente desumana, um grupo de suíços, diplomatas suíços, apresentou ao governo da Suíça, em 1863, uma proposta de criação dessa Cruz Vermelha Internacional. Veja bem que a Cruz Vermelha não pertence ao Estado suíço, embora ele empresta o território como sede, empresta o negativo da bandeira. A bandeira suíça é uma bandeira vermelha com uma cruz branca no centro. A Cruz Vermelha, é uma entidade privada. E nós sabemos que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que é o sujeito de direito internacional. Cada país do mundo da cristandade possui a sua Cruz Vermelha local. Então o objetivo inicial era cuidar, prestar auxílio a esses feridos de guerra. Posteriormente, o processo de desenvolvimento dos estados, da própria guerra balística, vai fazendo com que a guerra não fique mais em campos abertos. E vai fazendo também que o homem passe a ter violações da natureza, outros conflitos, guerrilhas, secas, epidemias, até como hoje nós temos uma epidemia gravíssima. Isso leva, então, a Cruz Vermelha a mudar o seu enfoque. Ela passa a atuar também em situações de risco, em situações em que pessoas, grupos humanos estejam carentes de um cuidado médico, um cuidado alimentar, um cuidado de água, enfim. A Cruz Vermelha passa a adotar uma competência chamada ultra vires, uma competência que transcende ao seu instrumento de formação. Por isso que a Cruz Vermelha hoje atua em vários lugares, mesmo que não se fale em guerra, mesmo que não se fale em feridos de guerra, mas se fala de populações carentes, populações que estão passando alguma necessidade. O próximo sujeito a ser visto são os movimentos de libertação nacional. O que é isso? O Movimento de Libertação Nacional é um grupo de pessoas que se forma até mesmo pela via armada e pode ser criado para combater um governo dentro de um país, um governo que seja considerado por esse grupo de Movimento de Libertação Nacional como um governo despótico, tirânico e que vai de encontro com os interesses do povo daquele país. Ou o Movimento de Libertação Nacional é criado para impedir ou para expulsar uma potência que está ocupando o território daquele país. Como exemplo de movimento de libertação nacional, o mais famoso dele é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 1964 e por vários anos, até a década de 80, início dos anos 80, optou pela luta armada. Então foi um grupo que foi considerado terrorista por vários países do mundo, mas o objetivo era expulsar as forças ocupantes de Israel e tentar construir os dois estados, a Palestina e Israel.
esse movimento acabou sendo criticado, perdendo terreno, perdendo a legitimidade, ao ponto de, então, nessa década de 80, eles mudam o seu modus operandi e passam a agir via diplomática. Com isso, logo em seguida, ela foi reconhecida pela própria ONU como sendo, não como Estado, que não é um movimento de libertação nacional, mas como sendo um movimento legitimamente representante da opção, da ideia de que se é possível construir um Estado palestino na região, em paralelo, lado a lado, com o Estado de Israel. Um outro sujeito também que se possa falar são os beligerantes. A própria raiz da palavra beligerante, beli, guerra, já nos dá a ideia de que os beligerantes são aqueles que estão em guerra. São soldados ou grupos armados civis que se tornam armados, revolucionários, e que de uma forma ou outra estão em conflito armado. As leis internacionais, principalmente as convenções de Genebra, que cuidam das questões de guerra, com feridos de guerra, a população civil, os prisioneiros de guerra, os locais civis que não podem ser bombardeados, essas convenções de guerra e muitas outras acabam por proteger os soldados em conflito. E também acabam por proteger pessoas que não são soldados, que não seriam as tropas regulares, mas que estão em luta com essa força regular. Se esses chamados guerrilheiros, rebeldes, que estão em armas contra a tropa de um governo, se esses guerrilheiros conseguirem o status de beligerante, também se enquadrarão nas leis de guerra, e com isso deixam de ser considerados meros bandidos, criminosos, portanto, podendo ser executados sumariamente dentro de um país que tem esse conflito, e passam a ser protegidos pela lei internacional. Assim, se eles forem presos, deverão ser respeitados sua dignidade da pessoa humana. Se tiverem patentes, essas patentes militares devem ser preservadas, respeitadas, enfim. O beligerante se equipara ao soldado. Em contrapartida, também eles deverão praticar atos que não sejam contrários ao direito internacional. Portanto, também esses beligerantes, esses guerrilheiros, se quiserem obter o status do direito internacional, deverão praticar os atos do direito internacional. Proteção às vítimas de guerra, proteção aos feridos, proibição de bombardear locais civis, como hospitais, escolas, creches, agricultura, enfim, se equiparariam num estágio bem mais avançado ao próprio soldado. Um outro sujeito importante de se levar em consideração é a Santa Sé. A Santa Sé, na verdade, é uma situação histórica. Durante a Idade Média, o que predominou na Europa foi o poder da Igreja Católica. Todo mundo sabe disso. Era a única forma jurídica permanente, a única estrutura de poder permanente que poderia se buscar para solucionar algumas dúvidas, principalmente entre as monarquias. Depois, posteriormente, com a vinda do Renascimento, o surgimento da Idade Moderna, um número excessivo de estados vai se criando com soberania absoluta, quase absoluta, na verdade não existe soberania absoluta, mas esses estados soberanos passam a dominar o seu próprio território, passam a legislar sobre o território, sobre as pessoas que estão nesse território e sobre a própria prática, o próprio exercício do poder dentro e fora do país. Com isso, aquela ideia de o Vaticano, a Igreja Católica, ser a última instância de solução de controvérsias, perde terreno. Porém, a Igreja Católica continua com todo o seu poder no sentido material, ou seja, possui inúmeras propriedades na Península Itálica e no resto do mundo, e essas propriedades é o que dão todo o respaldo ao Vaticano enquanto igreja. É o único Estado que é sede de uma igreja.
uma igreja, uma religião. Muito bem. Isso perdurou até 1861, mais ou menos, quando, já da unificação da Itália, a Itália era uma península composta por inúmeros principados, reinados, ducados, repúblicas, e, a partir de 51, 1851, o rei Vittorio Emanuele I, o rei do Piemonte, norte da Itália, consegue empreender uma luta de unificação da Itália. Nessa luta de unificação, o Vaticano deixa de ser considerado um Estado pela Itália e diz: o Vaticano fica com suas propriedades, mas deve obediência ao Estado italiano. Bom, isso foi uma ofensa para o Papa, para a cristandade como um todo na época, e isso fez com que o Papa, então, a partir daí se tornasse recluso do Vaticano. Situação essa insustentável, evidentemente, porque, veja, todos os países cristãos, inclusive o Brasil e outros tantos, mantinham relações diplomáticas com o Vaticano e com a Itália. E a Itália, que sediava as embaixadas desses estados acreditados perante o Vaticano, ela mesma não tinha relações diplomáticas com o Vaticano. Uma situação bastante anômala, que foi resolvida pelo Tratado de Latrão, os Acordos de Latrão, de 1929, quando a Itália e o Vaticano assinam um tratado pelo qual a Itália vende aquele perímetro, aquela área que compõe-se de vários prédios, a Igreja de São Pedro, todo o complexo arquitetônico do Vaticano, vende para a Igreja Católica e, com isso, ela pode satisfazer o item principal para ser considerado um Estado: possuir um território. O Vaticano perdeu território na unificação italiana. Ficou apenas com poder, um grupo de pessoas que moravam no Vaticano, mas lhe carecia o território. Com esse acordo de 1929, o Vaticano readquire essa plenitude de um Estado, e ela passa a ter, então, os três elementos essenciais, que é povo, território e um governo soberano. Muito bem. Existem outras possibilidades de se falar como sujeito de direito internacional. A doutrina, a partir daqui, é instável. Alguns autores colocam que empresas multinacionais ou transnacionais possam ser também sujeitos de direito internacional, né? Elas atuam plenamente no direito internacional. Há multinacionais, há empresas que têm um PIB, um orçamento que é maior do que o PIB da maioria dos estados pequenos. E tem interesse no mundo inteiro. Então, por essa visão, poderia ser considerado um sujeito de direito internacional. Tem direitos, tem deveres, tem objetivos, mas aí é que estão os objetivos. Um Estado, uma organização internacional, o objetivo é consentâneo com o direito internacional público, o direito dos Estados, das gentes. E as empresas multinacionais ou transnacionais, há uma diferença que eu falo já já, elas têm como objetivo principal e único, né, na verdade, o lucro. Em cima desse lucro, elas atuam com regras de mercado, que escapam frequentemente do controle dos Estados. Eu falava da diferença entre multinacional e transnacional. Olha, pelo próprio nome, pela própria raiz, a maioria das multinacionais que nós falamos, como Volkswagen, como Hyundai, Nissan, Nestlé, essas empresas tidas e havidas pela imprensa, pelos intelectuais, pelas pessoas em geral como sendo uma multinacional, na verdade, não é uma multinacional. Todas essas empresas têm uma sede em um país, são constituídas de acordo com a lei deste país. O que elas têm é interesses em outros estados. Com isso, elas criam subsidiárias, criam sucursais em outros estados. Mas, na verdade, a matriz está sediada em outro país, de acordo com uma lei privada, uma lei de um país soberano. Então, ao se falar multinacional, nós deveríamos falar transnacional. Aquela empresa que tem sede num país
e ela atua através das suas fronteiras em outro território, em outra localidade. Já as multinacionais seriam aquelas empresas compostas por capitais de vários países. Por exemplo, Itaipu Binacional. Há um consórcio entre Brasil e Paraguai que faz com que fez, né, melhor dizendo, que fez com que se criasse e se construísse, na época, a maior usina hidroelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Outro exemplo disso, dessa multinacional, pode-se falar do Eurotúnel, aquele obra de engenharia magnífica que sai da França por baixo do Canal da Mancha e atinge a Inglaterra. É uma linha férrea que transporta pessoas e veículos e mercadorias. Enfim, o capital é inglês e francês. A empresa de aviões Airbus também é uma empresa multinacional verdadeiramente, porque ela tem capital do governo francês, capital do governo inglês. Então, essa que é a diferença. Existem aí várias outras possibilidades. Pessoas que falam que o meio ambiente seria um sujeito, os refugiados seriam sujeitos. Mas os refugiados já estão na qualidade de homens, né? Então, essa questão dos sujeitos não está esgotada. Até a Santa Sé é ponto pacífico na doutrina. De lá para cá, nós podemos ter variações de pensamento. O rol de pessoas, o rol de sujeitos não está fechado. O próprio direito internacional, na sua evolução constante, poderá acrescentar novos sujeitos, mas isso somente o tempo vai dizer. Bem, gente, nós partiremos em seguida, num outro bloco, para o estudo das fontes do direito internacional. As fontes que são o manancial, são a origem do próprio direito internacional. Antes de terminar esse bloco, eu gostaria de alertá-los que vivemos uma situação extremamente grave. O inimigo é invisível, o inimigo é capcioso, ele é terrivelmente mortal, e nós, como brasileiros, a minha opinião, estamos quase que negligenciando um pouco. Ainda hoje eu saí na rua e vi um volume imenso de carros. Eu também. Porque nós temos que fazer algumas coisas. Infelizmente, nós temos que ter a consciência. Devemos ficar em casa. Sair numa emergência crucial. Devemos lavar as mãos. Tomar cuidado com toda a nossa higiene pessoal. Higiene de quem vai na rua, quem vai no quintal, vai na calçada. Ao entrar em casa, deixe o sapato, deixe a roupa do lado de fora. Lave com um pouco de água sanitária, misturada com água comum. Desinfeta. É um grande elemento que pode ajudar. Não é só o álcool gel, como estão dizendo por aí. Eu espero que a gente consiga superar essa batalha e todos vocês, todos nós, devemos cumprir nossa parte. Transmitir para a família, para os amigos, aqueles que estão numa situação de negligência, compete a nós. É dever, não só de cidadão, dever humano. Devemos simplesmente alertar. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha por hora e aguardamos então o capítulo de fontes do direito internacional. Obrigado.